Olá galera, tudo tranquilo? Vamos lá. Hoje nós vamos para mais uma aula sobre eletrodinâmica, ok? E nessa aula sobre eletrodinâmica nós vamos trabalhar medidores reais, certo? São aparelhos que vão medir corrente elétrica, DDP, comumente chamado de voltagem, a própria resistência elétrica. Então nós vamos falar de amperímetro, voltímetro, ohmímetro, tá? Mas nós vamos trabalhar um aparelho real, não mais aquele ideal de resistência nula, de resistência infinita, por exemplo, tá? Nós vamos trabalhar esse aparelho aqui, ó, o multímetro, que na verdade é um voltímetro, um amperímetro, um ohmímetro, e eu faço uso dessa chave aqui para medir corrente, medir voltagem. Então aqui eu tenho a medida da DDP, aqui eu tenho a medida da corrente, aqui eu tenho a medida das resistências elétricas. Eu acoplo aqui as peças onde eu vou trabalhar o fechamento do meu circuito, e esse aparelho, dotado, por exemplo, de uma bateria aqui dentro, ele vai gerar sua própria corrente elétrica quando for necessário, como por exemplo para medir a resistência elétrica. Então se eu quero medir voltagem, quero medir corrente elétrica, eu vou fazendo uso desse chaveamento. Então o que você tem que entender? Que aqui dentro desse aparelho, se eu desmontasse, tirasse essa capa externa, o que eu veria aqui dentro? Eu veria vários resistores elétricos fazendo um circuito, onde a partir desse circuito eu vou conseguir fazer todas as leituras, tanto de corrente, quanto de voltagem, quanto de resistência elétrica. Ok? Então vamos lá, vamos pensar juntos. O que eu quero que você entenda, que dentro desse aparelho, vamos pegá-lo aqui de novo, dentro desse aparelho aqui, eu tenho um resistor. Esse resistor é o resistor que eu vou chamar de resistor principal. É ele que vai fazer a medida, é ele que vai me dar o resultado que eu quero, seja de corrente, de voltagem ou de resistência. Esse resistor ele é muito sensível, ele vai trabalhar com correntes muito pequenas, isso vai dar uma sensibilidade boa ao aparelho. Esse resistor ele é chamado de resistência do galvanômetro. Então, na verdade, o galvanômetro é o medidor sensível, que é a base de uma resistência elétrica, que vai me dar o que eu quero obter de resultado. Esse galvanômetro ele tem uma corrente máxima que ele aguenta, ele tem uma DDP máxima que ele suporta. Se passar uma corrente muito alta por ele, porque ele é muito sensível, ele vai queimar. Automaticamente ele também não pode ficar submetido a DDP muito grande. Tá? Então, por exemplo, esse aparelho aqui, ele trabalha uma corrente máxima que ele suporta e uma DDP que ele pode também trabalhar. Legal? Se, de repente, eu quiser medir uma corrente elétrica de um circuito, uma corrente elétrica que eu vou chamar de IT, I total, ou simplesmente I. Essa corrente elétrica, se ela for muito maior do que essa daqui, a máxima que o galvanômetro aguenta, eu não posso jogar direto no meu galvanômetro. Então, se eu quero medir uma corrente, vou chamar agora só de I, você já sabe que é uma corrente total, e ela for superior ao que esse aqui aguenta, e a corrente que esse aqui aguenta, normalmente é corrente muito pequena, para dar uma sensibilidade boa ao aparelho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar a esse resistor um outro resistor em paralelo a ele, de modo que esse outro resistor ele faça o quê? Uma divisão da corrente elétrica, de tal sorte que a parcela dessa corrente total que vá para o meu galvanômetro seja no máximo, o máximo que ele aguenta. E o excedente venha para cá, nesse resistor que vai promover um desvio. Daí o nome dele, ele é chamado de resistor shunt. Certo? Vamos chamar isso aqui de IS e de RS. Legal? Então, o que é o meu chaveamento? Vamos lá. Se eu quero fazer essa peça medir uma corrente maior do que ele pode, eu estou ligando aqui para marcar, para medir correntes elétricas. Mas eu tenho intervalos de correntes maiores ou menores que eu posso ligar e posso medir.
que eu estou fazendo cada vez que eu mexo com essa chave? Quando eu coloco nesse intervalo aqui de medida de corrente, eu estou associando um resistor em paralelo. E cada vez que eu tento medir correntes maiores ou menores, o que eu estou fazendo? Colocando um resistor diferente aqui, de modo que ele pegue um valor diferenciado, que é o excedente da corrente elétrica. Então, toda vez que eu quero transformar o meu multímetro, que é o meu medidor real, em um amperímetro, então aqui ele virou um amperímetro. Ó. Então, do jeito que ele está aqui, ele é um amperímetro. Certo? Um amperímetro real. Eu coloco um resistor em paralelo. Ok? Um cuidado muito grande que você tem que tomar. Tá? Dentro desse aparelho, vou pegá-lo de novo. Dentro desse aparelho, quando eu o transformo em um amperímetro, eu estou ligando um resistor em paralelo. Isso está acontecendo dentro do aparelho. Depois que ele está encarregado de medir a corrente, que ele é o amperímetro, aí eu ligo o aparelho inteiro, não interessa mais o que está acontecendo aqui dentro. Eu o ligo em série com o que eu quero medir. Então isso aqui tudo está dentro da caixa, e aí eu vou ligar em série, por exemplo, com uma lâmpada quando ele funcionar como um amperímetro. Legal? Então o que eu preciso saber aqui? Que essa peça aqui de cima está em paralelo com essa peça aqui de baixo. Ou seja, que o U do galvanômetro é exatamente igual ao U do resistor shunt. Quem é o U do galvanômetro? A resistência do galvanômetro vezes a corrente dele é exatamente igual do G, né? Vou colocar aqui, é igual ao R do S vezes a corrente do S. Então, uma associação simples em paralelo. Tá? Se você quiser abrir, colocar aqui o IG mais o IS é igual ao I total que você quer medir, você vai desenrolando a partir dali. Tá? Mas isso aqui já é o suficiente para a sua compreensão. Tudo bem? Vamos voltar de novo ao meu galvanômetro. Então lá dentro tem o resistorzinho, que é o galvanômetro que faz as minhas medidas. Agora eu quero transformar, vou mudar o chaveamento dele para medir DDPs, voltagens, e depois medir intervalos grandes ou pequenos, certo? Então vamos lá. Penso primeiro, novamente, no meu galvanômetro. Então, meu galvanômetro, ele está aqui. É ele que me dá o que eu quero medir. Ele mede uma corrente máxima, então está submetido a uma corrente máxima, é um ADDP máximo, IG. Legal? Só que agora eu quero passar por ele uma corrente, mas eu quero medir uma DDP. Se ele, por exemplo, marcar um ADDP de 10 volts, e eu quiser medir um ADDP de 100 volts, eu tenho que ligar a ele agora um outro resistor em série, certo? Chamado de resistência multiplicadora. Por que em série agora? Porque em série eu somo as DDPs. Então, qual vai ser a minha DDP aqui, que eu vou chamar de DDP total? A minha DDP total ela é a DDP do galvanômetro mais a DDP da resistência multiplicadora. E aí, se de repente esse aqui aguenta 10 volts e esse aqui eu jogo para aguentar mais 100 volts, eu consigo medir 110 volts. Ok? Então, a minha DDP total é a soma. E aqui, sabendo que eles estão em série, a corrente que passa por ambos é a mesma. Eu não tenho mais divisão. Tranquilo? Como a corrente é a mesma, U é igual a R vezes I, então eu tenho que o U do galvanômetro sobre a resistência do galvanômetro é igual ao U da multiplicadora dividido pelo R da multiplicadora. Certo? De onde eu tirei isso daqui? Da primeira lei de Ohm, U é igual a R, I isolo I, U sobre R é o mesmo aqui e aqui. Então, isso daqui, junto com a soma das DDPs, isso daqui, junto com a soma das correntes elétricas, tendo a noção do que está em série, do que está em paralelo, te dá como manuseamos os medidores reais. Tá? E é isso nós chamamos de galvanômetro, um aparelho mais sensível, certo? Muito usado, por exemplo, na ponte de Wheatstone, em termos de exercícios. Ok? Essa é a parte teórica dos medidores reais. Então, mais uma vez, para fecharmos essa parte inicial, esse é um medidor real. É isso que realmente você usa para medir as tensões, as DDPs, as correntes elétricas.
ok? E o que é isso aqui? Basicamente, são vários resistores aqui dentro, onde um deles, vamos chamar, é um resistor principal, sensível, que nós chamamos de galvanômetro. Ele mede valores pequenos. Quando eu quero fazê-lo marcar valores maiores, de corrente eu associo um outro resistor em paralelo. Se eu quero fazer com que ele marque valores maiores de DDP, eu associo a ele um resistor em série. E esse resistor pode ter valores diferentes para eu ter intervalos de medidas diferenciadas. Certo? Então, se eu desconfio que a minha tomada aqui tem 220 volts, eu vou colocar aqui um intervalo de voltagem que vá de 0 a 250, por exemplo, porque o meu 220 está contemplado ali dentro. Se eu quero medir, por exemplo, 1000 volts, desconfio que eu preciso medir 1000 volts, eu não vou colocar até 250, eu vou colocar de 0 a 1000, de 0 a 2000 e assim sucessivamente. Certo? Então eu faço essas medidas e cada vez que eu mudo esse chaveamento, se for em termos para medir a voltagem, eu estou colocando um elemento diferente em série. Se eu medir diferentes correntes, faço a mudança no intervalo referente à corrente, eu estou trocando esse resistor chamado de resistor shunt. Ok? Vamos para os exercícios para melhor visualizarmos essa aplicação aqui. Certo? Isso aí, galera. Esse é o multímetro. Tudo bem? Espero você. Um abraço.